Lição número 2: Despertamento espiritual, um milagre. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em recebê-los em mais esta live da nossa Escola Bíblica Dominical. Vi que os nossos prezados irmãos já estão aqui conosco. Muito bom recebê-los nesta noite fria, mas aprazível, né? Iniciamos, né, um terceiro trimestre no domingo passado e hoje nós temos a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre, onde nós temos um convidado. Nós sempre temos convidados especiais, mas esse muito nos honra, né? Que é o nosso digno pastor Jonatas de Souza, integrante da diretoria da nossa igreja. E nós estamos felizes, porque Deus tem movido, né, homens para, em um período de exceção, eles se movem a pregar o Evangelho, divulgar os milagres de Jesus, trazendo vidas, trazendo almas a se render a Cristo, sentindo uma necessidade de ter a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque nós estamos em um período onde as pessoas não veem perspectiva, mas nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. E para nós iniciar a live de hoje, eu quero ler com os irmãos lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, que diz assim a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16 nos diz assim: Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou repetir novamente o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em todo tempo oportuno. Bem maravilhosa essa palavra, né? Bem oportuna para os dias que estamos vivendo. E eu de imediato, meus irmãos, com essa saudação, eu quero já chamar o nosso superintendente, o pastor Paulo Ricardo Henriques. Paulo Ricardo Henriques. Deixa eu ver aqui, eu não estou achando o nosso pastor Paulo Henriques. Mas eu vi que ele já entrou. Deixa eu enviar um convite aqui a ele. Pastor Paulo Henriques. Aqui. Aqui, meu prezado pastor. Glória a Deus, aleluia. Guardando a chegada do nosso pastor Paulo Henriques. Vamos ver o que aconteceu. Aqui, adicionar. Chamamos novamente. Ô, pastor Paulo Henriques, caiu a sua transmissão. Ao vivo acontece essas coisas. Vamos novamente. Tentar novamente. E agora? E agora? Pastor Paulo Henrique, se você me ouve bem, tentar mais uma vez. Glória a Deus. Glorificado é o seu nome. Aqui.
Chamamos novamente. Está caindo a. Toda vez que eu aciono aqui, diz que saiu, pastor Paulo Henrique. Mas vamos novamente. Glória a Deus. É. Caiu novamente, pastor Paulo Henrique. Eu vou chamar então o nosso prezado irmão Sandro Guerreiro, que é o nosso dirigente da nossa escola bíblica dominical ali no Templo Matriz, e depois volto a chamar novamente o pastor Paulo Henriques. Ô, irmão Sandro, como é Fala, que tá? senhor. Tudo bem, Tudo bem? tudo certo. Dando Como é que problema aí, passou? então. Ao vivo Temos é assim mesmo, vamos lá, acontece, né? Mas graças a Deus por tudo, né? Vamos indo. despertamento espiritual, um milagre, e temos um convidado especialíssimo, né? Nosso querido pastor Jonatas de Souza. Isso, eu acho que a semana passada a gente fez um pouco aí uma introdução geral, né, Anderson? Exatamente. Enfim, em vários assuntos aí que vão estar sendo destaque nesse trimestre aí. A partir de hoje, com certeza a gente vai estar ouvindo aí, assistindo essa aula, entrando bem mais em detalhes sobre tudo que nós falamos, de despertamento espiritual, enfim, qual é o papel da igreja agora, como é que vai ser o papel da igreja depois, a questão do retorno à palavra, né, de estudar a palavra. Então, acho que vai ser de grande valia assim, esse trimestre para nós aí, por essa situação que estamos passando, que se alonga, né? Mas vamos ter aí, com certeza, lições maravilhosas aí que vão estar nos confortando, que vão estar nos direcionando diante dessa situação aí para nós termos a atitude correta diante de Deus, né? Diante da situação também. E essa lição de hoje, o despertamento espiritual, com certeza, né? É excelente iniciar, acho que a revista aí, a segunda lição falando sobre isso, que é o que nós queremos e é o que nós precisamos, né? Como igreja, nós precisamos desse despertamento espiritual. E o interessante, acho que de tudo isso, não quero entrar de jeito nenhum na lição aí, que o pastor Jonas acho que vai estar trazendo todo esse ensinamento para nós, mas apenas um detalhe o que a gente sempre fala, né? Que a gente sempre está ouvindo e sempre comentando sobre isso, que o despertamento espiritual ele vai vir quando começar pela individualidade primeiro, né? Às vezes nós temos aquela ideia, não, para aí, quando a igreja se despertar, quando as pessoas se despertar. Não, o despertamento espiritual vai acontecer quando o individual acontecer. Quando eu voltar para a palavra, quando eu me voltar realmente para Deus e acontecer um despertamento em mim, então, assim vai ser com cada um de nós. Quando acontecer o despertamento em cada um de nós, aí o despertamento que nós esperamos, que nós às vezes atribuímos à igreja, aos pastores, ele vai estar acontecendo. O despertamento ele é individual, né? Ele começa assim e aí sim vamos dizer assim, vai aquecendo a todos, né? Então é isso que vai acontecer. Então, graças a Deus que nós então teremos esses assuntos maravilhosos nesses trimestres aí. E eu tenho certeza que hoje com o pastor Jonas aí, a gente vai estar muito feliz aí com essa aula que teremos aí. Eu quero que Deus abençoe a vida dele cada vez mais. É bom de assistir ele, é bom de ouvir ele, né? Agora nas lives aí dos cultos, a gente ouvir o pastor Jonas é muito bom. É alguém com muita sabedoria, alguém que Deus tem dado graça e entendimento aí para vamos dizer assim, juntamente né, com o seu pai, com os demais pastores, administrar a igreja. Né? Graças a Deus por isso, louvamos a Deus pela vida do pastor Jonas. Né? Então, e sei que será uma boa aula para nós hoje. Então, não vou tomar mais tempo para nós deixarmos aí né, bastante tempo para a nossa lição de hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, irmão Sandro. Que Deus Amém. abençoe aí o seu lar, sua vida, e fique conosco. Estamos aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus prezados irmãos, eu vou tentar mais uma vez aqui com o nosso prezado pastor, com o nosso prezado pastor. O pastor Paulo Henriques não está conseguindo.
Eu, eu vou tentar aqui o nosso prezado. Vou chamar o nosso pastor. Meus irmãos, quero pedir aos irmãos, essa live, como os irmãos sabem, nós transmitimos ela e depois nós compartilhamos ela também no Instagram. Aliás, compartilhamos ela também no Facebook e também no YouTube da EBD, Escola Bíblica Dominical. E eu quero dizer aos irmãos que a nossa igreja, ela continua ajudando os nossos irmãos que estão em grandes dificuldades, nessa, como já falamos antes, é um período de exceção. E ali no Templo Matriz, através do telefone 32220888, 32220888, tem ali a irmã Débora, que ela é responsável pela ação social da nossa igreja. Então nós temos muitas necessidades. Os irmãos precisar, os irmãos que querem doar, que querem fazer algum tipo de manifestação voluntária aos nossos irmãos, fiquem à vontade. Amém? Eu de imediato quero chamar já então o nosso convidado, pastor Jonatas de Souza. Mas eu estou aqui. Está me aparecendo aqui que o pastor Jonatas de Souza não está disponível. O que será que está acontecendo? Vamos de novo. Liliane, pastor Jonatas de Souza. Pastor Jonatas, o senhor está me ouvindo? Eu gostaria que o senhor me mandasse um... O senhor não está visível aqui para mim, aparece a sua imagem, mas me diz que você não está disponível para entrar, não pode participar. Então eu queria pedir ao pastor que verificasse a sua internet, ou me mandar a sua internet, me mandasse um quero participar, por gentileza, aqui que o povo tá chegando e quer lhe ouvir, fruto da nossa divulgação. Glória a Deus. Tá aparecendo aqui, pastor Jonatas de Souza não pode participar. Não, ele está seguindo o EBD. Eu adicionei ele. Está seguindo a página da EBD. Está aqui. Pastor Jonatas, você não está visível aqui para mim. Ali aparece o ícone quero participar. Me mande um quero participar, que para nós darmos seguimento a essa live, porque não está visível aqui para mim. Não pode participar, diz aqui para mim. Tem que fechar os comentários para daí abrir essa parte. Eu vou desativar os comentários. E vamos de novo. Agora apareceu. Agora sim. Glória a Deus. Ao vivo. Ao vivo é ao vivo. Pastor Jonatas de Souza. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, irmão Anderson. Lhe vemos bem, lhe ouvimos melhor ainda. Então, primeiramente eu queria dizer para o senhor, pastor Paulo Henriques ia entrar, mas ao vivo sempre acontece alguma coisa, ele não conseguiu entrar. Então nós queremos dizer a você que é muito bem-vindo a este departamento, a esta casa, se é que podemos falar assim. E muito nos honra tê-lo aqui conosco, ministrando essa lição que é maravilhosa, né? Despertamento espiritual, um milagre. É verdade. Eu vou fazer aqui um parêntese. Eu vi chegando aqui o nosso prezado evangelista, o irmão Emerson, que é o superintendente da Almádipa, e essa revista foi compilada como nós tínhamos há tempos atrás, jovens e adultos. Então ela vai ser também ministrada para os jovens, e eu vi o irmão Fernando, que é o responsável pela classe de jovens ali na Matriz,
Então, com essa apresentação, já falei demais. Palavra com você, pastor Jonas. Amém. Eu troquei de aparelho aqui também, irmão Anderson. Que eu estava conectado e não aparecia para você, né? Então, Agora sim. Por isso está meio estranha a posição, porque eu estou com outro mais acima e esse aqui agora, mas vamos lá. Mas está muito bem, pastor. Está muito bem. Então tá. Uma alegria, irmão Anderson. Eu quero te agradecer pelo convite de poder participar, né, neste momento. Minha saudação, eu vi aí que entrou o pastor Luiz Fernando Mesquita, que também está participando conosco, né? Bom, Sandro Guerreiro, bondade pura esse homem, né? Esse é coração de Jesus, é assim, né? A saudação, essa é a apresentação que ele fez. Amém. Bom, Paulo Henriques, também probleminhas técnicos tivemos aí para entrar, mas graças a Deus que estamos aí. Minha saudação também ao nosso presidente, pastor João Oliveira, e ao pastor também Gilson Mota, né, que mandou mensagem aqui para mim. Irmão Anderson, um trimestre muito abençoado. Amém. Estamos sendo presenteados aí com vamos dizer, uma releitura, né, desta lição. Isso, perfeito. Nesse trimestre, né, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual, como exemplos para os nossos dias. Amém. É uma alegria, então, poder conversar um pouco com os irmãos sobre esta lição nesta noite. Estou com a palavra? À vontade, pastor. Depois tu me chama de novo, né? É isso, né? Não, o senhor fica... Pode seguir, dá seguimento. Vamos embora. Então tá. Querido irmão Anderson, eu estava estudando esta lição, eu recebi ela no PDF, eu não tive essa revista bonita que nem você tem em mãos aí. E colorida, né? A minha versão aqui é preta e branca. Né? Mas, pastor, eu me prontifiquei a levar o senhor. Mas tá bom, tá bom. O que importa é o conteúdo. Amém, amém. Bom, Anderson, eu estava meditando. Nós precisamos de um despertamento espiritual hoje? Será que nós precisamos? Como que nasce esse despertamento espiritual? E esta nossa lição de número 2, o título dela é Despertamento Espiritual, um Milagre, né? Nos traz uma leitura bíblica em classe no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 7, e depois Neemias, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Essa é a nossa leitura bíblica de classe desta lição. Quem é que provoca o despertamento espiritual? Será que todos nós, crentes, precisamos de um despertamento espiritual? E olhando ainda, irmão Anderson, essa nossa lição, e o comentarista dela foi o saudoso pastor missionário Eurico Bergstein. Essa lição foi escrita há 27 anos atrás, em 1993. Será que essa lição ela é aplicada para nós hoje? Olhando aqui o livro de Esdras, né? Esdras e Neemias, que é da nossa leitura bíblica em classe, Esdras e Neemias, escritos por volta ali do 5º século antes de Cristo, né? Como dizer, então, precisamos de um despertamento espiritual hoje, né? Esdras ali falando da volta do remanescente e Neemias da reconstrução dos muros. Mas sabe o que eu estava pensando, irmão Anderson? E nossos irmãos que estão participando, que à medida que o tempo ele vai passando, nós vamos nos acostumando com as situações. Eu vou te dizer uma coisa que hoje eu conversava com a minha esposa e eu estou preocupado. Sabia que tem gente que está acostumada a ficar em casa já. Segunda-feira nós tínhamos o culto da palavra, na quarta-feira o culto da matriz, terça nas congregações e quinta, enfim. E a gente sentiu falta no início. Mas tem gente que já está acostumando a ficar em casa. E eu estou preocupado com essas pessoas. Né, se acomodar, exatamente. É tão prático. Alguns aí estão atirados do sofá, assistindo aí da aula. Tem alguns que já devem estar se aninhando na cama para dormir, né? E estão ali com o celularzinho participando da aula. Parece que ficou confortável, né? Quem não está passando por uma crise financeira está achando até confortável. E a rotina, ela nos deixa acomodados.
exemplos diversos que nos deixam acomodados na família. Às vezes o casal ele fica acomodado, o tempo vai passando e as crises parece que vêm no relacionamento, ali no matrimônio. Isso acontece também, irmão Anderson, relacionamento entre pais e filhos. Tem pais que passam a vida toda dormindo, né? Tá tudo bem, não enxerga os problemas dos filhos, e os problemas estão ali, acontecendo dentro de casa. O que falta? Em relação a atitudes, né, pastor? Em Perfeito. relação a atitudes, né? Perfeito. O que todas essas situações nos fazem que a gente precisa? De um despertamento. Em todas as situações, precisamos de despertamento. E quando terminar essa crise, nós vamos precisar de um despertamento. Anderson, tu vai ter que correr atrás dos alunos da escola dominical, irmão Sandro Guerreiro. Irmãos, venham, irmão, já terminou. O Covid já não existe mais. Vocês têm que retornar. Vamos precisar de um despertamento. Bom, o senhor sabe, pastor, que nós temos, divagando nesse assunto, um parênteses, sim, nós temos pessoas que já dizem a seguinte frase: eu só vou à igreja em 2021. Meu Jesus. Sabe, nesses dias que nós estávamos passando com cultos reduzidos, eu frequento vários lugares, a gente se cuida, né? Mas a gente tem que ir ao mercado, eu estou trabalhando normalmente, né? Eu pego o ônibus aqui do Sarandi até o centro todos os dias, enfim, mas na igreja, o único lugar que eu vi um trabalho com tanta higienização é a nossa igreja. Cada reunião que termina, tá ali a irmã Janete, né, passando ali o paninho no chão, limpando, o irmão Álvaro limpando as cadeiras, né? Então, muito seguro, né, com distanciamento, enfim, mas tem pessoas que, como você bem disse, vai terminar tudo isso e vão querer ficar em casa, vão precisar do despertamento. Entrou a acomodação, como o primeiro tópico que o senhor falou, entrou a acomodação. Entrou a acomodação. E trazendo tudo isso para a nossa vida espiritual, nós precisamos também de um despertamento. O ponto 1 da nossa lição diz assim: o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Nós somos despertados por Deus. Aí está a lição, o Monder está mostrando. Nós somos despertados por Deus pela ação do Espírito Santo e pela própria palavra de Deus. Nós temos que decidir, quando nós somos despertados, se nós queremos permanecer despertados ou se a gente vai preferir ficar no sono. Sabe, de manhã, Anderson, tem pessoas que, como eu, né, vou me entregar agora, pego o telefone e coloco para despertar assim, 4h30, 15 para 5 e às 5. Na verdade, eu quero levantar às 5. Exatamente. Por quê? Ele vai despertar às 4h30 e eu sei que eu tenho mais 15 minutos para ficar na cama. Ele vai despertar 15 para 5, mais 15 minutos, 5 horas eu tenho que levantar. Se nós fizéssemos isso com a oração, hein, pastor? É verdade. É verdade. Falaste bem. Então, irmãos, o que eu quero dizer, precisamos de atitude, sermos despertados e permanecer despertados. Não podemos escolher ficar no sono. O que diz ali no ponto 1 da nossa lição? No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1:1. E também nos diz a palavra de Deus que despertou Deus Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Veja só, Deus, ele desperta as pessoas. E hoje nós estamos no tempo da graça. O Espírito Santo, Consolador, ele desperta cada um de nós a todo instante, para que a gente permaneça despertado, permaneça desperto, né, ouvindo a voz do Senhor. Aqui nós vemos Ciro, né, com o povo pagão, mas Deus despertando este homem para que a vontade de Deus se cumprisse na vida do seu povo. Então, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Agora, irmão Anderson, relembrando da lição passada, o despertamento espiritual de Daniel, ele aconteceu quando ele estava lendo a palavra de Deus. Nos diz Daniel capítulo 9, que era o texto da nossa lição bíblica, que no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi como? Entendi pelos livros. Veja só, ele lendo a palavra, ele foi despertado lendo a palavra. E o versículo seguinte, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum, pano seco, pano de saco e cinza. Então nós somos despertados por Deus. E nós somos despertados também quando nós meditamos na palavra
do Senhor. Tu vai controlando o meu tempo, irmão Anderson, por favor. Pastor, tem muito tempo ainda. Maravilha. Tem Então, 35 minutos. maravilha. Não vou usar todo o teu tempo, fica tranquilo. De repente vou deixar um tempinho pro pastor Fernando, alguém dar uma palavra. Olha só, irmão Anderson, continuando a nossa lição, o pastor Eurico, comentarista, ele diz que o despertamento ele é um mistério. Né? Nós não conseguimos explicar esse despertamento. Por que Deus vai despertar um homem que não é um sacerdote, não é alguém que lhe servia, mas ele despertou um homem comum, no caso Ciro, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida do seu povo. João capítulo 3, versículo 8, que foi citado aqui pelo nosso comentarista, diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Precisamos ser despertados e permitir ser despertados pelo Espírito de Deus. Ponto 2, irmão Anderson, da nossa lição, as finalidades do despertamento. Mas antes, eu pulei aqui a síntese do tópico 1, que diz que Deus usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Ele usa os instrumentos que achar necessário. Irmão Anderson, agora me veio ao meu coração aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo diz assim: orem por todas as autoridades. Né? Orem por todos que estão em eminência, orem pelos reis, orem por todos que se acham revestidos de autoridade, para que tenhais uma vida mansa, uma vida pacífica, uma vida tranquila. Né? Nós temos que orar pelas nossas autoridades para que Deus também possa dirigir elas, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo essa pandemia, né? Que estão praticamente perdidos. Né? Nunca foi tão atual essa palavra. Oi? Nunca foi tão atual essa palavra, né? É verdade, né? Uma lição de 23 anos atrás, mas que continua, a palavra ela é viva, né? Continua viva. Esse tópico, então, os princípios em tempos de crise aí, são muito oportunos para os nossos dias. O ponto 2, irmão Anderson, as finalidades do despertamento. Aqui no ponto 2 nós vamos ver que as finalidades do despertamento, elas foram, primeiro, a restauração nacional de Israel, e o ponto 2, a restauração espiritual de Israel. Principal. Aqui, é isso, a restauração nacional e depois a restauração espiritual. Irmão Anderson, quantas pessoas nós conhecemos ao longo de nossas vidas? Quantas pessoas o irmão já conheceu e os outros irmãos que estão participando? Pessoas que tinham talentos incríveis. Nós olhávamos na igreja, né, e vimos aquela pessoa, este homem, esta mulher, vai ser um missionário com certeza, vai ser um professor da escola bíblica dominical. Olha as habilidades, os talentos, os dons que essa pessoa tem. E lendo aqui nas finalidades do despertamento, nós vemos que o que Deus ele quer fazer na minha vida, ele passa pela minha vontade. Eu não quero escandalizar ninguém, mas é uma realidade. Deus tem planos para nossas vidas. Deus quer usar a cada um de nós. Mas nós mesmos podemos impedir os planos de Deus na nossa vida. Quando nós pensamos na individualidade, eu não estou falando na coletividade. E o que acontece? Quando Deus tem planos para a minha vida, e Deus quer me usar na sua obra, Deus quer me usar em algum ministério, e eu não permito ser usado nas mãos de Deus, Deus, como tem por objetivo a coletividade, Deus, como tem por objetivo o bem da igreja, Deus levanta outro. Deus levanta outro homem, Deus levanta outra mulher, para que a obra continue avançando, a obra continue prosperando. Então, o que Deus quer fazer na minha vida passa pela minha vontade. Eu posso impedir os planos de Deus de cumprir na minha vida. Eu posso resistir a Deus, mas eu não posso interferir na coletividade. O que acontece? Nós vemos, às vezes, crentes beiçudos, né, crentes tristes e outros tantos que estão afastados dos caminhos do Senhor, porque acharam que, teimando com Deus e resistindo à voz do Senhor, não iria acontecer. Não vai acontecer na vida de quem se achar assim, porque Deus vai levantar outras pessoas e a obra vai continuar prosperando e a obra vai continuar avançando. E foi o que aconteceu aqui, quando nós olhamos na restauração nacional de Israel, na visão da pátria,
no ponto 1, e na restauração espiritual de Israel, olhando no foco do homem. O coletivo aqui, ele é o povo de Israel. Então, Israel enquanto nação, ele foi restaurado? Sim ou não? Foi restaurado. Agora, todos os israelitas voltaram para casa? Não. Muitos preferiram ficar. E aqui é que está um problema super atual, que é o problema da volta. A maioria dos judeus, agora na Babilônia, já nesse período estavam sob o domínio do Império Medo-Persa, eles já estavam acomodados na vida ali na Babilônia. Né? Já tinham a sua casinha, já tinham a sua forma de cultuar a Deus, né? Já estavam com a sua rotina de vida. Agora, por que eu agora vou ter que sair aqui do meu conforto e voltar lá para Jerusalém para reconstruir muro? Não, Senhor, isso não. Eu estou bem aqui na minha vida. Eu estou te servindo aqui. Eu estou te servindo aqui. Eu já tinha um jeguezinho 0 km, né, pastor? Oi? Pastor, tinha um jeguezinho 0 km. Já tinha. Tava gordinho, alimentadinho, acostumado. Largava ele já fazia todo o roteirinho. Né? Agora eu vou voltar para lá. Vou ter que construir o templo. Para um pouquinho, vou ter que construir a minha casa também. Então tá, eu volto, mas primeiro eu construo a minha casa, depois eu trabalho no templo. Tá entendendo? Então, acomodação, isso nós vemos hoje também, né? E eu penso que nós teremos, depois da pandemia, né, uma igreja diferente. Né? Nós teremos uma igreja diferente. Teremos que buscar alguns que não vão ter dificuldade para retornar. E vai precisar do trabalho de todos os nós, né? De todos aqueles que... E pastor Jonatas, aqui o senhor falou da restauração nacional de Israel. Nós temos exemplos aí em cima do que o senhor falou. O povo de Israel, quando ele tinha um rei que era temente a Deus, o povo prosperava. Quando tinha um rei que não observava, que ficava, usar uma palavra que o senhor está usando aí, acomodação, que se acomodava, o povo sofria, né, pastor? É verdade. Irmão Anderson, 70 anos. Né? 70 anos é muito tempo, né? 70 anos é quase a nossa idade aí junto, né? E o maior, olha só, interessante, o maior problema do povo que eu vejo antes de ir para o cativeiro, para a Babilônia, né, era a idolatria. Exato. Eu ouvi de um jovem, né? Eu ouvi de um jovem semana passada assim que, como é que ele usou a expressão? Não tem despertamento sem crise. Não, tudo bem, realmente, também Deus às vezes permite as crises para que haja um despertamento. Mas também há despertamento provocado por Deus, Deus falando... É a tese do gatilho, né? Oi? Tese do gatilho. A tese do gatilho, tem que ter um gatilho. Tem que ter um gatilho, isso. Mas também tem um despertamento não só pela crise, né, quando eu sou despertado pela própria palavra de Deus, assim como Daniel foi despertado, né, para orar pelo povo, para interceder pelo povo, quando ele compreendeu ali o que Deus estava falando através do profeta Jeremias. Né? Então, quiçá todos nós sejamos despertados não por crises, mas que possamos ser despertados pela palavra de Deus. Né? Lembra, irmão Anderson, no início da nossa caminhada, os crentes eles eram um pouco mais diretos, né? Até mesmo no pregar o evangelho. Né? Eles não faziam tantos rodeios, né? Não cuidavam tanto das palavras. Hoje, a gente conversava no serviço semana passada que a gente teria dificuldade de reencontrar os nossos amigos de infância. Né? Porque na época da nossa infância, né, a gente chamava por apelidos, né? Você aí, dentuço, você aí, entendeu? Hoje não pode mais falar isso porque tudo é proibido, tudo é feio. Né? É complicado. Né? Dessa questão da linguagem do tratamento. Mas, antigamente, as pessoas diziam assim, meu filho, tu não quer voltar para os caminhos do Senhor? Quem não volta pelo amor, volta pela dor. Lembra, irmão Anderson? Se usava isso, né? Tu não volta pelo amor, tu vai voltar pela dor. Né? Hoje não, para um pouquinho, hoje nós não podemos mais falar esse tipo de coisa, mas é uma realidade que a gente vê pela palavra. Né? O que foi o povo de Israel? O povo de Israel, antes de ser levado para o cativeiro, né, Deus avisou várias vezes. Né? Aí o reino do norte é invadido, o reino do norte é levado cativo, e lá o reino do sul fica olhando. Não se arrependeu, não mudou,
Veio lá levar o cativo também. Então, Deus permite muitas vezes isso aí para que a gente se sacuda e haja um despertamento. Tá? Mas, pois bem, o povo agora, no cativeiro, eles largam então da idolatria. Né? Tanto que isso aí se segue até hoje, né? O povo judeu. Né? Ou eles acreditam no Senhor, como eles chamam, ou não acreditam em nada. Né? A questão de politeísmo nós não vemos. Né? Então, o sofrimento ele trouxe um despertamento para o povo de Israel. O sofrimento traz o despertamento e o despertamento traz a restauração espiritual. E a restauração espiritual ela vem com uma mudança de comportamento. Vamos avançar para o comportamental, né, pastor? Mudança comportamental. Precisamos disso em nossas vidas, irmãos. A síntese do tópico 2, irmão Anderson, diz que a primeira restauração, então, a restauração nacional de Israel, ela restaurou a pátria, e a segunda restauração do tópico 2, a restauração espiritual, ela restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Amém. Amém. Olha só, vamos então para o nosso tópico 3. Quer fazer algum comentário, irmão Anderson, até agora? Não. Tá perfeito. Vamos lá para o tópico 3, então. Né? O tópico 3 diz que Deus cumpre as suas promessas. Amém. Deus cumpre as suas promessas. Então, primeiro, Deus tem que restaurar o homem. Primeiro, Deus tem que consertar aquilo que estava errado. Para depois, então, Deus cumprir as suas promessas. E já virou até jargão de pregação que as pessoas não querem o Deus da bênção, mas Deus quer, os homens não querem Deus da bênção, né? Os homens só querem as bênçãos de Deus. Mas não tem como nós termos acesso às bênçãos que Deus tem preparado para os seus filhos se nós não permitirmos sermos restaurados pelo Senhor. A restauração de Israel, ela foi uma promessa divina. A restauração de Israel, a promessa geral de Deus para o seu povo, ela não estava ligada a sentimentos humanos. Porque Deus ele é fiel nas suas promessas. Então, aqueles que não quiseram voltar, não voltaram. Né? Aqueles que muitos permaneceram ali na Babilônia, né? Não quiseram voltar para Jerusalém. Mas o que Deus cumpriu, o Deus prometeu, Deus cumpriu, porque Deus é fiel nas suas promessas. A nação foi despertada para voltar. Aí nós vamos dizer, tá, mas muitos ficaram. Deus não cumpriu, não. Deus cumpriu, porque no geral, na coletividade, a maioria retornou, né, e a vontade do Senhor ela foi cumprida. Porque um ou dois não ouviram a voz de Deus, não quer dizer que a promessa do Senhor não se cumpriu. Então a nação voltou, a nação reconstruiu os muros, como nós vamos ler depois no livro do profeta Neemias, a reconstrução dos muros. O povo reconstrói as cidades, nós temos a reconstrução do templo, então porque o povo foi despertado por Deus. Então, o ponto 1, a fidelidade de Deus em suas promessas. Se eu não ouvir a voz do Senhor, Deus vai falar com outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. O que importa é que a vontade do Senhor vai se cumprir, e eu vou ficar de fora. É isso que acontece, mas a fidelidade do Senhor, Deus é fiel às suas promessas. Ponto 2, Deus, ele renova as suas promessas. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de Deus para o seu povo. Quando nós somos despertados por Deus, nós somos levados a buscar não apenas bênçãos materiais, mas nós somos levados também a buscar por bênçãos e por dons espirituais. Por exemplo, um crente, um novo convertido, ele aceita Jesus como seu Salvador e ele vai num culto, aquele culto bem assembleiano, e ele vê os irmãos falando em línguas estranhas. O que ele começa a buscar? Ele busca o batismo com o Espírito Santo. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Ele é um crente novo, ele está despertado. Ele não está preso a sentimentos
que às vezes nós vamos agregando na nossa vida e nós vamos ficando presos, nós começamos a olhar o que o irmão está achando de mim. Ah, será que a minha postura ela é teologicamente correta? Mas o novo convertido não. O novo convertido ele quer o quê? Mais de Deus. Ele busca mais e mais do Senhor. Então nós precisamos ser crentes despertados. Nós precisamos buscar as bênçãos espirituais. Precisamos buscar os dons espirituais. Batismo com o Espírito Santo, dons de profecia, dons de cura, discernimento, enfim, precisamos buscar. Sempre que há um grande despertamento, sempre que há um grande avivamento, os crentes buscam os dons espirituais. Avivamento pela palavra do Senhor, sim. Avivamento com almas se agregando e fazendo parte do corpo de Cristo, sim. Mas quando há um grande despertamento, quando há um grande avivamento, os crentes também buscam pelos dons espirituais. Amém. Amém, mas não é para terminar. O homem... Não. O homem que não ora, o homem que não lê a palavra de Deus, o homem que não tem despertamento, o homem que não busca a presença de Deus, o homem que não sente necessidade de orar, esse homem está precisando de um despertamento. Ele está precisando ser despertado. Eu conversava com o pastor Luiz Fernando Mesquita, nosso pastor da Matriz. Eu disse para ele, pastor Luiz Fernando, está acontecendo comigo algo interessante essa semana, porque por 3 dias eu acordei, olhei para o relógio, era exatamente o mesmo horário. Eram 4h27 da manhã. 4h27 da manhã, e eu fui despertado. Eu entendi, Senhor, é para falar contigo. Parei, despertei, levantei e fui falar com Deus. Então, meu irmão, minha irmã que está participando aqui, um dos 20 irmãos que estão conosco, acordou de madrugada. O que aconteceu? Eu perdi o sono. Pode ser Deus te despertando, quer falar contigo. Vai lá para a tua sala ou dobra o joelho no lado da tua cama e vá conversar com Deus. Deus quer conversar com você. Você precisa escutar Deus. Você precisa conhecer a voz do Senhor. E Deus cumpre as suas promessas. No item 3, diz que Deus renova a fé dos abatidos. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Na Matriz, antes do fechamento agora da bandeira vermelha, pastor Luiz Fernando Mesquita, 7h30 da manhã, com a igreja recebendo os irmãos que desejassem orar. Não me pergunta quantos irmãos estavam lá com ele orando das 7h30 às 8h30. Né? Mas eu não posso de manhã. De noite, quarta-feira, é o culto da igreja, tem um momento de oração. Mas eu também não posso. Nós colocamos empecilhos e achamos dificuldades para orar. Então, na madrugada, quando você se despertar do seu sono, vá orar. Os irmãos que estão participando, ore, fale com Deus, aproveite o tempo que você tem, aquele tempo, o que eu vou fazer agora, não sei o que vou fazer. Vá conversar com Deus. Deus vai falar contigo e você vai experimentar um grande despertamento e um grande avivamento na sua vida. Item 4, irmão Anderson. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto ele foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Quando Israel ele volta para sua casa, eles restabeleceram o culto em Jerusalém. Interessante que eles restabeleceram lá em Jerusalém o culto de acordo com o que Deus tinha estabelecido com Moisés. O tempo passou, mas eles procuraram fazer um culto de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Hoje, não querendo provocar discussões, nem comentários aí, mas hoje nós vivemos um tempo de muitos modismos, né? Há muitas coisas. Nós queremos atrair as pessoas para os cultos com modismos, com inovações. E a pergunta que nós devemos fazer, claro, nós temos que contextualizar, contemporaneizar, enfim, os cultos. Mas a pergunta que tem que ser feita em todas as mudanças que eu quero fazer: Deus continua sendo o centro do meu culto? A figura central deste culto, com isso que eu vou fazer, ela vai continuar sendo Deus? A atenção que eu vou chamar neste culto, será que vai ser mais para mim? Será que a atenção vai ser mais para quem está ali na frente? Ou a atenção, o foco continuará sendo Deus?
A O reflexo é palavra... a cruz, né, pastor? O Oi? reflexo, toda palavra tem que refletir a cruz, Deus e a cruz, né? Exatamente, exatamente. E esta foi a preocupação do povo dos judeus quando retornam para Jerusalém, que o culto fosse restabelecido, não apenas a reconstrução do templo, mas que o culto fosse restabelecido de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus tinha estabelecido. A palavra, que ela é pregada nos nossos cultos, ela tem que mover o olhar das pessoas para a cruz, como você bem disse. A palavra que eu prego tem que despertar no meu ouvinte a necessidade dele de depender da cruz, de depender do Senhor Jesus. Maravilha, exatamente. A síntese do nosso tópico 3, irmão Anderson, nos diz que um dos resultados do despertamento é a obediência à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. O despertamento, ele nos faz viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando somos despertados e quando nós permanecemos despertados, nós queremos viver a palavra de Deus. E nós, a cada dia, nós sentimos essa necessidade. Nós queremos mais e mais, né? Uma dose cada dia é a maior, né? Cada dia maior de Deus, do Espírito, da presença dele, de estar com ele, né? Por isso que o comentarista ele foi muito feliz quando ele colocou esse título da lição, né? Quer dizer, o despertamento espiritual ele é um milagre. Né? Um milagre, porque é um sobrenatural que acontece na vida de todo homem e de toda mulher. Perfeitamente. Bom, Anderson, eu creio que eu sintetizei aí a nossa lição 2, né? E ainda sobrou 12 minutos para ti ainda. Né? Para nós, pastor, sobrou para nós. Pastor, não, foi muito bem, sim. Eu só queria que o senhor tecesse só um comentário sobre esse último parágrafo aqui do texto do tópico 4. E esta forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Aqui é o Salmo 119 e o verso Amém. 63 vai dizer: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O senhor, como nosso pastor, também líder de um distrito, aliás, o senhor foi líder agora, o senhor é nosso faz parte da presidência ali na matriz. A atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Nós estamos em um período de pandemia onde nós estamos afastados, pastor. Sim, estamos afastados. Né? Mas eu vou utilizar aqui, irmão Anderson, eu sei que ele não vai ficar brabo, tá? O irmão Arnaldo. O irmão Arnaldo, para mim, ele é um exemplo de uma pessoa que a pandemia não afeta a essência dele de irmão. Exatamente. Então, é difícil a semana que a gente não se fala, eu e ele. Né? Às vezes é um áudio que ele manda, ele ligou, hoje é sábado, quinta-feira ele me ligou. Como é que tu tá, Jonas? Você tá bem? Tô aqui em casa. Mesmo distantes, mesmo a gente não estando no culto, cultuando na igreja ao Senhor, permanece a comunhão. Porque ele demonstra preocupação comigo, eu demonstro preocupação com ele. Isso nós precisamos ter, esse sentimento de companheirismo. Né? Não só aquela mensagem que a gente manda, né, de notícia ruim, né? Mas uma mensagem dizendo assim, olha, irmão Anderson, o que tu precisar, conta comigo. Eu estou junto contigo para orar juntamente contigo. Compartilha comigo a tua necessidade que eu vou te ajudar em oração. Agora, irmão Anderson, já que tu me provocou, eu quero fazer um apelo aqui. E esses 23 irmãos que estão aqui participando conosco vão ajudar a gente nesse sentido. Só, pastor, deixa eu fazer um parênteses. Essa live nós vamos compartilhar ela no Facebook da EBD e depois no YouTube da EBD. Então, ela vai se dimensionar. Maravilha, perfeito. Então, as águas das nossas chuvas, elas chegaram aqui no nosso rio Guaíba, ou Lago Guaíba, independente, né? E as nossas ilhas ali estão
praticamente debaixo d'água. Eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos. Eu vi que você no início ali fez um apelo, né? Nós precisamos de alimentos para as ilhas. Conversei com o pastor Paulo André hoje. Nós temos muitos irmãos que estão... eles não querem sair de casa, porque se sair de casa, vêm outros e saqueiam. Então, estão dentro de casa, não tem como sair para comprar, para trabalhar, e precisam de alimentos. Então, se os irmãos que estão participando conosco, né, puderem ajudar, entre em contato ali com a nossa matriz e diz, olha, eu tenho alimentos aqui e eu gostaria que fossem destinados para as ilhas, para o pastor Paulo André. Por favor, nos ajude, porque nós temos muitas necessidades. Sem falar, irmão Anderson, em todas as famílias, né, que estão sendo ajudadas por todas as congregações aqui em Porto Alegre, né, por conta dessa crise que nós estamos vivendo. Isso também é demonstração de companheirismo, demonstração de que temos esse sentimento de comunhão uns com os outros. E para o seu fechamento deu bem dentro da palavra, né? Que é a comunhão, né? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, né? Então, é um mandamento bíblico também, né? Que nós devemos levar as cargas, levar os fardos, né? Ter as preocupações do meu irmão, da minha irmã, orar por ele. E também um outro texto vai dizer que nós devemos suportar os mais fracos, né? E aí os mais fracos na fé, os mais fracos talvez em condições, como nós estamos fazendo isso, é a essência do amor, né? O amor fraternal, aquele amor que Deus, o amor ágape, que Ele disse para nós que nós deveríamos ter, e ter empatia pelos nossos irmãos, né, pastor João? É verdade, é verdade. Pastor, eu fico muito agradecido por o senhor ter atendido o nosso convite da superintendência. Nós não citamos também a irmã Jaqueline, a psicopedagoga, a irmã Jaqueline Marques, que é uma companheira que está aí todos os dias providenciando e produzindo material para as nossas crianças, que nós também não esquecemos nessa pandemia. Então, pastor Jonatas, nosso muito obrigado. Tem pessoas aqui, ó, deixa eu ativar os comentários aqui, ó. Aqui o Rafael Vale está mandando um abraço para o senhor. Ô, Rafael. O Bidiel Brizola, glória a Deus, abraço ao pastor Jonatas. Pastor Daniel, lá do Salto do Jacuí? Exatamente, lá da sua região, né? Tem o pastor Luiz Fernando está cumprimentando. Tem muitos irmãos aqui que estão aqui junto. O pastor Plauto está dando glória a Deus pelas vidas, né, dos irmãos que estão aqui. Aí o senhor está vendo aí, ó, o pastor Paulo Henriques de novo, ó. Faltou a palavra do pastor Paulo Henriques hoje, né? Faltou, mas ele tá fora. O pastor, olha só que honra, ó, quem está acenando aí, ó. Você conhece essa mão aí? Conheço aquela mão ali. A mão ali é forte. Amém, eu também conheço. Nós trabalhamos através da mão dele, né? É verdade, nosso pastor. Que Deus abençoe a vida do pastor Paulo Henrique, do pastor João de Oliveira e da sua digníssima esposa, irmã Eunice. Amém. E eu gostaria que o senhor, ó, o Madipa vai arrecadar alimentos e roupas para a ilha, ó, pastor. Amém. Contatem o pastor Paulo André, ok? Amém. Pastor, eu quero de imediato, então, pedir para o senhor, nos faltam 4 minutos, que o senhor nos despeça com a sua oração, então, pastor. Vamos orar. Por nós, nos abençoe. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Oremos, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concede de meditarmos na tua palavra, Senhor. Mesmo não estando perto, os próximos uns dos outros, Senhor. Mas através destes recursos que tu tem nos proporcionado, Senhor, podemos junto nesta noite meditar na tua palavra que nos traz a tua vontade para as nossas vidas. Queremos, Senhor, não apenas sermos despertados por ti, mas queremos, Senhor, permanecer,
Senhor, assim despertados, permanecer atentos à tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, através do teu Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra e que possamos compreender a tua vontade, Senhor, e caminharmos sempre na tua direção, Pai. Queremos ser usados por Ti neste período de crise, Senhor. Que a Tua igreja possa ser uma bênção, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, cada vida, Senhor, que está nos ouvindo agora, Senhor. Que as necessidades de cada um possam ser supridas. E que a Tua igreja nesta cidade, Senhor, seja um canal de bênçãos para estas vidas também. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão Anderson. Pastor Jonatas, um abraço à irmã Alessandra, né? Amém. Essa família abençoada aí, que Deus abençoe vocês, um ótimo final de sábado, um domingo Amém. mais abençoado ainda, e uma Amém. semana repleta de alegrias, felicidades, e que Deus abençoe vocês. Amém, obrigado. Foi uma alegria participar. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa foi mais um momento que tivemos aqui da EBD Porto. Muito nos honrou aqui a presença do nosso muito digníssimo pastor Jonatas de Souza. Também contamos com a presença do nosso pastor presidente, que muito nos honra, pastor João Oliveira de Souza. Que Deus abençoe o seu ministério. E queremos aqui fazer um parêntese, né? O nosso título da lição foi Despertamento Espiritual, um Milagre. E o pastor Jonatas, com muita propriedade, falou aqui que nós devemos orar pelos nossos governantes, as pessoas que nos representam. Nestes momentos, nós precisamos que os irmãos orem pela presidência do nosso país, que ore principalmente pelos nossos pastores, que eles têm tratado, o que eles têm acompanhado e o que eles têm movido de trabalho em prol das igrejas não tem sido muito fácil. E nós sabemos que os nossos pastores também têm que ter uma distância segura em virtude de tudo que estamos vivendo, mas eles estão ali cumprindo o ID da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Orem por nós, orem pela nossa igreja e orem pelos nossos irmãos. Um ótimo final de sábado e um domingo mais abençoado ainda a todos. Esperamos vocês no próximo sábado às 21 horas. Que Deus abençoe a todos.